Ó, meus amigos, minha gente, irmãos e irmãs, estamos de volta aqui com vocês. Que alegria, né? Ter você com o nosso amigo, irmão que nos acompanha. Estamos gravando mais um vídeo neste canal, né? Trazendo aqui uma palavra de fé, a palavra de Deus. É um canal do pastor Andrim. Você pode nos ajudar, para levar para os seus amigos, parentes, amigos, que se inscrevam também, que nos dê este apoio, tá? Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Veja bem aqui, ó. Vamos ver o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Veja bem, iniciamos aqui a nossa palavra numa promessa. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas. Vamos dizer assim, 5.000 mais ou menos no Antigo Testamento e 3.000 promessas no Novo Testamento. E mais de 7.000 promessas já foram dirigidas pelo próprio Deus. O próprio Deus que fez estas promessas. Agora veja aqui, ó. Disse Davi. Davi, quando fez essa palavra, que trouxe essa palavra, 1000 anos antes de Jesus, né? Davi foi que edificou a cidade de Jerusalém, né? E os montes de Sião estão aí no centro de Jerusalém, né? A Bíblia diz que o monte Sião é um monte que Deus ama muito. Deus ama muito o monte Sião. E Davi compara aqui, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Quem sabe que estou falando com alguém que tem atravessado a adversidade, sofrimento, se esse sofrimento não acaba, essa dor não termina, será que esta luta não vai embora? Mas veja bem, aqueles que esperam no Senhor, às vezes não é muito fácil esperar. Como o salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então, esperar exige paciência. Deus tem uma hora exata de responder, de atender. Sabemos que toda a batalha tem um propósito de Deus. Confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, diz o salmista, serão como os montes de Sião que não se abalam. Olha, os montes de Sião, mais é rochedo, pouca terra, mais rochedo, onde está muito firme, muito alicerçado, né? Lá dentro de Jerusalém, né? Perto da Monte das Oliveiras, há muitos montes, o Monte Moriá, aonde Abraão levou seu filho para sacrificar, também está aí. Mas eu quero lembrar vocês que, veja bem, Deus fala assim, a palavra de Deus não se abala, porque Deus promete a salvação, promete te proteger, promete consolação, promete a paz. Salvação e a paz, todas promessas de Deus. Se a pessoa conseguir alcançar pela fé essas promessas. Porque muitas das promessas de Deus já se cumpriram do Antigo Testamento para o Novo. Porque ele prometeu de enviar o Messias. O Messias quer dizer enviado, é o Senhor Jesus. Jesus é o filho de Maria, mas o Cristo é filho de Deus. Então Jesus Cristo são os filhos de Deus. Como o anjo disse, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você encontra em São Lucas capítulo 2, né? Aí no 1 e 2, né? Então, veja bem, queria falar desta promessa de Deus. Como os montes Sião, é uma garantia que não se abala. Se você confia no Senhor, nada vai te abalar, remover a tua fé, recuar, mas permanecer firme. Porque se Deus faz esta promessa, Ele é fiel para cumprir. Meu amado, minha amada que me acompanha nesse canal, estamos aqui com amor e com fé em Deus, levar até você
uma palavra de esperança, uma palavra que vai te dar alegria, saber que a luta uma hora vai chegar ao fim e o Senhor vai aparecer para conceder a você a grande vitória. Davi foi vencedor, foi rei de Jerusalém. Depois de Davi veio o seu filho, Salomão. Salomão governou e foi rei de Israel por 4 décadas. E foi reconhecido o rei mais sábio e mais rico de Israel. E ainda quer dizer que quando Salomão herdou o trono do seu pai, Davi, ele tinha de 15 a 18 anos. Ele era um moço muito novo. A razão de que ele fez uma oração pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para poder dirigir o povo. Deus ouviu, Deus se agradou. E Deus deu sabedoria como a ninguém a Salomão. E deu também muita riqueza e muita honra, muita glória. Porque Deus é assim. Ele sempre dá muito mais do que você pede. Porque Deus vai além da nossa expectativa. Ele é muito mais. Ele é Deus muito maior e muito forte. Por isso, a palavra diz aqui, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Fiz questão de repetir esta palavra para você ver como é que é. Os montes Sião, como falei, parte rochosa, mais rocha, né? São inabaláveis, são firmes. E o monte Sião, onde que desce também o sereno forte, onde vamos dizer que o clima é mais ameno, mais frio, né? Que refrigera a pessoa. Refrigera, que traz uma recuperação das forças, que eu falo aqui das forças espirituais e da força material, física também. Porque Deus é a nossa força espiritual, o nosso caminho, a nossa luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, no Evangelho de São João. Então, Ele é que nos protege, que nos defende. Esta nossa vitória que temos cada dia é nele. Quero para você, não tenha medo da luta, não tenha medo da dificuldade. O Deus que era com o Davi, que estou falando aqui, que o Davi, quando era moço, ainda venceu o gigante Golias, que era uma afronta para o exército de Israel, e que ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Esse Davi que estou falando, ele teve coragem. E ele foi e venceu, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E você, meu amado, em nome do Senhor, vai lutando, vai batalhando, vai orando, vai acreditando e o gigante tomba. O gigante da doença, o gigante da perseguição, o gigante do sofrimento, o gigante da tristeza, o gigante da miséria vai cair pela fé, pelo poder de nosso Senhor e da sua palavra. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes, não se abalam. Você não vai se abalar para as afrontas, não vai se abalar para as lutas. Mas você pode dizer, como disse o apóstolo São Paulo, eu sei em quem tenho crido. Se você acreditou no Senhor, se você recebeu Jesus, diga como o apóstolo São Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Então esta é uma confiança, é uma certeza em nosso Senhor. Esta palavra é uma palavra de vida, de esperança, de salvação, porque a nossa maior riqueza é a nossa comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus nós segura de pé, firme, vigiando, olhando para cima, como o homem de Deus falou, o próprio Davi, né? Eu olho para os montes. O que é olhar para os montes? É levantar os olhos para cima. Levantar os olhos para cima. Ele disse, olharei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele. Há alguma coisa difícil para Deus? Deus falou no livro de Isaías, capítulo 43, verso 13. Há alguma coisa difícil para mim? Alguém pode impedir algo que eu quero fazer? É claro que não. Ninguém pode impedir a operação divina. E Deus é ao teu favor, meu irmão. Deus é por você, minha irmã.
Deus vai te dar vitória. Deus é contigo, não tenha medo. Ele te dá força, Ele te dá coragem. Se cai, Ele te levanta, Ele te esforça. Ele é o nosso braço direito, Ele nos segura nas lutas, na peleia. É Ele que está conosco. Tenha essa confiança. Busca o Senhor de todo o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É mais uma palavra de promessa. Uma palavra de promessa. As promessas de Deus não serão olvidadas. Deus cumpre todas as suas promessas. Porque Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não viaja, Deus não está ocupado. Qualquer hora que você gritar, Ele pode atender. Ele pode socorrer. Porque é Ele que fecha a boca dos leões. É Ele que apagou a fúria da fornalha, o fogo da fornalha. Ele que abriu o mar vermelho. É Ele que deu vitória ao povo de Deus que saiu do Egito, que são os hebreus, que são o povo da fé, que são a descendência de Abraão. Porque todo aquele que crê, que ama, que serve a Deus, é da descendência de Abraão. Eu quero lembrar para vocês que Deus disse para Abraão: em teu nome serão abençoadas todas as famílias da terra. Quais as famílias? Aquelas que crê, aquelas que acreditam em Deus, como Abraão acreditou e se tornou pai da fé de milhares de pessoas que hoje acreditam no Senhor, porque este evangelho do reino está sendo pregado a todas as nações, a toda a gente. E Jesus diz: ide e fazeis discípulos. Não é somente ficar no acomodato, mas precisa fazer discípulos. Discípulos são aqueles que multiplicam o número dos salvos, o número das pessoas que servem a Deus, que andam com o Senhor. E é uma ordenança de Jesus: ide e fazeis discípulos de todas as nações. Porque Deus não tem nenhuma nação para desprezar, nenhuma para deixar de fora. O convite é para todos. A salvação é o convite para todos os povos, de qualquer povo, língua, tribo e nação que quer buscar ao Senhor. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus oferecido por nós em favor de todos, no nome santo, amado e bendito de Deus. Aqui estou encerrando essa palavra, que Deus possa abençoar você. Eu digo assim, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te proteja na ida e na volta, que Deus seja com você, no nome de Jesus. É a minha oração e estou dando amém desta palavra e que ela fique com você até a próxima. Se encontraremos na próxima. Deus abençoe, no nome de Jesus.